Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio dessa temporada de 2024. Estou aqui hoje com dois caras de grande sucesso. Por enquanto no mercado capixaba, mas indo aí a gente vai ter novidades para o mercado nacional. Estou com Francisco Carvalho e Antônio Toledo. Bom dia, meus amigos. Bom dia Marcelo. Obrigado por estar aqui, tá, Francisco? Valeu. Tudo certo, Antônio? Tudo ótimo, Marcelo. Muito bom estar aqui no podcast. Não, massa, Diga aí. massa. Prazer tá batendo um papo aí com Isso você. aí. E a gente quer falar de hoje, eu estava batendo um papo aqui antes com o Francisco, primordialmente, né, mas não apenas, sobre a TimeNow. A gente tem essa linha de episódios em que a gente fala construindo negócios de sucesso. Então hoje eu trouxe aqui vocês para falar principalmente da TimeNow, só que eu quero falar de um monte de coisa, né? Temos uma horinha aí para bater o papo. Antes disso, preciso fazer um agradecimento mais do que especial ao Five Sport Bar, não sei se vocês conhecem, ali no Shopping Vitória e Shopping Vila Velha. É muito bom ali. Inclusive, uma pessoa hoje me ligou perguntando se vocês vão passar o Super Bowl. Eu falei, pô, com certeza. É inspirado muito naqueles, bares, restaurantes americanos. Forte, né? Isso. Tomasi, tem um recado muito especial do Tomasi pra galera que tá ouvindo se cuidar em relação à gripe. A vacina da gripe já está disponível lá na Tomasi, então a gente não pode dar esse mole. A gente sabe, enfim, do perigo dessas doenças vem tendo aí hoje. A gente agora, enquanto a gente tá gravando, por exemplo, a gente tá numa pandemia Pandemia dengue, não, né? Não é uma pandemia, mas, enfim, tá num caso muito grande de dengue, que inclusive também tem vacina lá na Tomasi, então fica essa dica. E Cardio Esportes. Não sei se vocês já ouviram falar da Cardio Esportes lá em Vila Velha. Tava falando do base ali, que tem 3 andares. Francisco, cara, essa academia, ela tem 3 andares e ela tem tudo. Do Juliano, né? Juliano Martins. Você conheceu, né? Sim, conheço o Juliano. Juliano, fera. Já subi o grande- Mestre Álvaro com ele. Já subiu o Mestre Álvaro. Quero ver se você vai subir os outros picos lá. Everest, negócio que ele vai lá igual. Nesse caso, eu tô só capixaba. Você fica só capixaba. Pois é, mas a Cardio Esporte, Francisco, ó, lá tem, além da academia, funcional, jiu-jitsu, piscina, não sei o que, lazada lá, um negócio lá, super negócio. Tem um negócio de escalada. A água que você bebe tem uns eletrólitos, uns ionizados lá, um negócio também. Tem a parte de nutrição. Bacana. Tem a parte de... fisioterapia. E tem também... jiu-jitsu, yoga. Tem yoga. Bacana. Sensacional. Mas tem que montar em Vitória, né? Temos que montar em Vitória. Já falei com eles, tem que montar em Vitória. Pois bem, vamos começar então o nosso episódio. Primeira pergunta. Quem são Francisco Carvalho e depois Antônio Toledo? Tá bom. Bom, eu, Francisco, sou paulistano, mas já moro em Vitória a maior parte da minha vida, então já sou um capixaba, inclusive fui, graças a Deus, aí, reconhecido como um cidadão vitoriense, né? Uma coisa que eu sempre quis. Sou casado, minha esposa se chama Jaqueline, tenho 3 filhos, Pedro, Henrique e Alice, e sou um dos fundadores da TimeNow, juntamente com o Sérgio Melo, e aqui o Toledo, que também é nosso Isso é novidade, sócio. não sabia que você era paulista, não. Sou paulista. Legal. Qual é o time lá? Palmeiras, obviamente. Não sei, ué, não sei, vai que Corinthians... Nesse final de semana não, Não deu foi muito bom, bom, não, né? né? Logo pro São Paulo, rapaz, mas tá. Tá bom demais, pelo menos disputou a final. É verdade, é Time verdade. que não chegou lá. Tem time que não chegou lá, é verdade. E aí, Antônio? Quem é Antônio Toledo? Bom, Antônio Toledo, pai da Manuela, esposa da Raquel. Eu aproveito já para mandar um beijo para Raquel, para Manuela. Boa. Pô, fiquei ruim agora. Não, depois você volta e manda um beijo aí pra família toda. E que também é um desafio, né, conviver e educar os filhos, mas é talvez o mais divertido dos desafios da gente que já vive uma vida A gente falou um pouco sobre isso de aqui antes desafios, né? E hoje eu tenho o privilégio de liderar a TimeNow como CEO, e é de fato um privilégio. Brinquei ontem no workshop. Além de tudo, além disso, a gente ainda é sócio, recebe até dividendo, né? Que coisa boa. E sou engenheiro de formação, trajetória de carreira passando por engenharia, sempre nas indústrias, depois durante muito tempo em mineração, na Samarco, na área industrial, e já agora, em março, 6 anos de TimeNow, como eu disse,
no privilégio muito grande de liderar os nossos 2.000 colaboradores aí nessa jornada de crescimento e de evolução que a gente Muito tem bom. tido desde a origem da empresa lá fundada pelo Francisco, pelo Sérgio. Inclusive aqui nos bastidores, antes do episódio, antes de você chegar, o Francisco estava elogiando aí essa grande tomada dos últimos 5 anos. A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas então, deixa eu te aproveitar então, Toledo, o que é a TimeNow? Já que esse é o nosso principal ponto aqui hoje, né, esse case de sucesso, o que é a TimeNow? A TimeNow, ela é uma gerenciadora de projetos, classificado dentro dos serviços, né? Então são serviços profissionais. A base do que a TimeNow entrega é feita através de pessoas, é uma empresa de capital intelectual. Gerenciamento de projetos talvez não seja algo tão acessível ao mercado comum, as pessoas não saibam, até porque a disciplina gerenciamento de projetos nasce ali na década de 80, então é novo mesmo, inclusive como disciplina técnica. Não que não existissem projetos antes da década de 80, mas foi na década de 80 que de fato se estrutura através de PMI, de institutos, as disciplinas e os conceitos de gestão de projetos. E a TimeNow faz gestão de projetos, ou seja, a TimeNow ajuda os nossos clientes, e hoje a gente é muito focado no mercado industrial, mas não só no mercado industrial, também no mercado de construção civil. A gente ajuda os nossos clientes a fazer com que os projetos deles sejam bem-sucedidos. Um exemplo, a gente tem aqui no Espírito Santo a Suzano. A Suzano constrói fábricas de papel e celulose, está construindo uma fábrica enorme de papel e celulose lá no Mato Grosso do Sul. E a TimeNow é a gerenciadora que ajuda a Suzano a ser bem-sucedida no projeto de implantação dessa nova fábrica. Quando eu digo bem-sucedida, a gente está falando de concluir o projeto no custo, no prazo, sem acidentes, eficiência financeira. E por quê que a TimeNow é o parceiro da Suzano nesse sentido? Porque a Suzano é uma empresa de papel e celulose. E a TimeNow é uma empresa de gerenciamento de projetos. Então, o papel da TimeNow, que a TimeNow faz, e faz bem feito há quase 28 anos, é ajudar os nossos clientes a terem os projetos deles executados com maestria, da melhor forma possível, e que, de fato, eles possam focar no negócio deles e deixa que a gente, como TimeNow, ajuda eles a serem bem-sucedidos nos seus projetos. Explicação boa danada, hein? O cara é um mestre. Tá, mas assim, tudo bem. Então, tá muito claro aqui o que é a TimeNow, você falou muito bem. Essa parte de gerenciamento não é tão acessível, não se fala tanto, mas de importância absurda. Mas, Francisco, como surgiu a ideia de montar a TimeNow? Por quê? Que fragilidade de mercado, ou que oportunidade de mercado que você vislumbrou, você e seu sócio, para poder falar assim, não, a gente precisa de uma empresa de gerenciamento de projetos? Tá. Porque normalmente monta assim, a própria empresa de construção, né? Ou então contrato, mas por que? Fala assim, não, qual foi a oportunidade? Bom, em primeiro lugar, eu não disse, mas eu sou engenheiro também. Sim. Formado na UFES. E um beijo, você esqueceu de mandar um beijo, vai, aproveita. Beijo pra minha mulher, Jaqueline, meus filhos e tal. Isso aí, tá. Salvei, você viu, Antônio? Devendo essa. Pois é. Cara, me formei em engenharia elétrica na UFES, aqui, e fui trabalhar num grande empreendimento industrial, que era a fábrica B da Aracruz Celulose, a antiga Aracruz Celulose. Então eu fui trabalhar ali, eu formei em 89, final do ano, e em maio de 90 eu iniciei minha trajetória profissional por uma obra trabalhando em uma gerenciadora, que é exatamente o que a TimeNow faz hoje, parecido pelo menos. Foi a minha primeira experiência e eu gostei muito daquilo, muito, porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de rotina, né? E obra é uma coisa, é uma novidade a cada dia. Né? Então, eu comecei como fiscal de obra, então eu estava acompanhando a montagem dos equipamentos, a construção civil, a parte elétrica, me identifiquei com aquilo, né? Fiquei ali por um tempo. Depois, eu acabei sendo convidado para constituir uma empresa, eu tive uma empresa antes da TimeNow, fui sócio de uma empresa, gostei de empreender, isso foi em 91, e depois retomei por uma empresa, trabalhando numa empresa finlandesa, por mais alguns anos, até que eu decidi, não, eu quero empreender, porque aquele gostinho que eu tinha tido de ter uma empresa, embora por pouco tempo, tinha permanecido em mim. Eu tinha um conhecimento grande em gerenciamento, eu conheci o meu sócio trabalhando nas mesmas empresas de gerenciamento e de engenharia, né? E nós ali dentro, conversando, nos reencontramos depois de algum tempo, ambos com vontade de empreender,
resolvemos criar uma empresa naquilo que a gente conhecia, que era justamente gerenciamento. Obviamente que nós não começamos pelo gerenciamento pleno, ou seja, executando várias atividades. A gente escolheu uma área de afinidade para começar, que foi o planejamento. Ok. Né? Então, a TimeNow iniciou as suas atividades pelo planejamento e pela consultoria. Legal. Depois, com os anos, a gente foi Expandindo. a oferta de serviço. Só teve uma coisa que eu não entendi. Sendo uma empresa de gerenciamento de projetos, a quantidade de processos que vocês precisam ter para tudo deve ser absurda. Para todos esses setores que você mencionou, Toledo, lá, por exemplo, quando está prestando para Suzano. Só que você é um cara que não gosta de rotina. Não. Mas ter processos não é exatamente ter rotina? Posso estar, assim, de novo, me corrijam se estiver errado, tá? É porque como é que um cara que é engenheiro, que cria uma empresa de gerenciamento de projetos foda, não gosta de rotina? Travou aqui. Quando eu me refiro à rotina, eu quero dizer fazer a mesma coisa Ok. todos os dias. Ok. A obra, ela evolui. Então, ela tem fases diferentes. E aí entra, inclusive, o processo. Riscos diferentes. Embora exista um processo, Ok. a dinâmica do gerenciamento, ela evolui. Ok. Né? Então, uma hora você está fazendo terraplanagem, outra hora você está trabalhando com base de equipamentos, outra hora você está montando um equipamento que você nunca nem sabia que existia. Tá. Fornecedores, em geral, de obras grandes, muitos deles são de fora do país, então novas tecnologias o tempo inteiro. Perfeito. No gerenciamento, eu preciso fazer inspeção de fabricação, então eu vou num fornecedor, viajo. Então, é um dia bem Dinâmico. diferente, dinâmico. E ao longo do próprio dia, as suas atividades estão mudando o tempo inteiro. Mas os processos têm sempre que estar ali, né, Toledo? Sem dúvida. O Francisco foi muito feliz na fala, né? Processo e disciplina é fundamental numa série de coisas, né? Em grandes projetos nem se fala. Não necessariamente processos e disciplina se confundem com a rotina muito repetitiva, até porque quando você está lidando com grandes empreendimentos, e mesmo quando a gente fala, quando fala de um mega projeto, nesse caso específico da Suzano, é dado conhecido de mercado, um projeto de 22 bilhões de reais. Que isso. Mas quando você vai falar de um empreendimento vertical, a construção de um prédio, é pelo menos 40, 50, 60 milhões de reais. Ou seja, também já é muito dinheiro, com muitos processos, muita coisa. Então você precisa ter toda uma estruturação de processos e muita disciplina na execução daquilo para, de novo, ser bem sucedido naquilo que aquele projeto quer entregar. Isso é diferente de rotina, porque cada dia é um dia. E também os processos precisam ser fluidos, né, Marcelo? Eu diria que o processo hoje ele não pode te engessar. Perfeito. Você também não pode não ter nada, porque principalmente isso cria em pessoas, inclusive mais jovens, menos experientes, é óbvio, quanto mais experiente, quanto mais você fez aquilo, talvez menos você precise de um processo. Porque, na verdade, o processo já está intrínseco em você, né? Ele já está na tua cabeça. Perfeito. Mas quando você não tem essa experiência, você é jovem, até para te dar a segurança da execução, você precisa do processo. Mas quando você conecta processo com tecnologia, com inovação, o processo passa a ser muito mais uma guia para te mostrar o caminho para onde você quer chegar do que limitação daquilo que você, com seu conhecimento técnico, né, com seu capital intelectual, consegue pensar e fazer melhor. E eu acho que é um pouco desse equilíbrio que a TimeNow foi criando ao longo dos anos. De ter processo, de ter disciplina, mas entender que junto com isso você precisa de capital intelectual, você precisa de conhecimento, e na medida que você permite as pessoas combinarem o conhecimento delas com essa estruturação de processo, você passa a ser uma empresa cada vez mais inovadora, criativa. Mas aceitar isso é parte do processo também. Sem dúvida. Aceitar essa... Acho que tem um complemento apenas. Vontade. No meu perfil, eu gosto muito de gente, né? De conversar com as pessoas e tal. Então, imagina um processo... Tá no lugar certo aqui hoje, então. Cuidado comigo que eu falo muito. Mas quando você vai para uma obra, num porte desse que o Toledo falou, você deve imaginar que tem muita tecnologia ali dentro. Então, ninguém sabe tudo o que está acontecendo. Perfeito. Então, para você poder gerenciar alguma coisa, você precisa extrair os conhecimentos de várias pessoas, de várias empresas diferentes, para conseguir, por exemplo, planejar alguma coisa. Então, assim, não é um trabalho individual. Ele é um trabalho que ele só tem sucesso se ele for em equipe.
E equipe, no caso, não é um time de uma única empresa, né? São várias partes envolvidas. Conhecimentos então, diversos. você conseguir concatenar isso tudo, né? Criar um plano para que isso aconteça, é difícil, mas é prazeroso. Com certeza. Porque essa integração de todos é gestão, né? Uhum, não, sem dúvida. Essa questão é fundamental. Vocês estão em quantos lá hoje? Na Terminal? Colaboradores? Hoje nós temos mais de 2.000 colaboradores. Você é doido. Agora, Força. a gente fala às vezes de gestão de projetos e o Francisco tocou num ponto muito importante, né? Gestão de projetos é, por natureza, um trabalho coletivo. Com certeza, porque existem fases. Projeto de uma pessoa só. Uhum. E às vezes a gente acha que projeto está muito relacionado à construção. É claro que toda construção é, por natureza, um grande projeto. Mas quando você pensou em fazer esse podcast aqui, isso aqui foi um projeto. Sim. Você teve a ideia, você discutiu a ideia com alguém, você foi validando a ideia com algumas pessoas. Perfeito. A partir da validação da ideia com algumas pessoas, você chegou no modelo que naquele momento você pensava ideal. Para construir esse modelo, você precisa de parceiro, você precisa de estrutura, você precisa de uma equipe junto com a estrutura para te fazer rodar. E aí você E à medida que foi começa a crescendo, fazer mais gente piloto, se envolvendo. vai envolvendo mais gente. Portanto, o podcast Diga Aí é um projeto. Não, sem dúvida. Inclusive, assim, se me dissesse que lá atrás, em 2020, quando a gente idealizou, eu ia estar aqui hoje, em 24, numa mesa, com vocês dois, com patrocinadores e com a produção, eu ia falar assim, não, você tá de sacanagem comigo, isso não vai acontecer, isso aqui é uma brincadeira. E aqui estamos aqui hoje, né? Isso aí, Não, legal. muito legal, muito legal. Agora, Francisco, vamos lá. Você foi o fundador, né? Um dos, né? Você estava contando aqui pra gente. Você ficou muito tempo à frente do negócio. Só que chegou num momento que você falou assim, peraí, tá errado isso aqui, eu tenho que trazer alguém que talvez você tenha pensado é melhor para isso do que eu, ou porque eu vou alocar o meu tempo em outro lugar que eu vou gerar mais valor a mim e aos meus negócios. E aí você, me parece que talvez nesse momento, decidiu estruturar uma verdadeira governança, trazendo um cara, inclusive, que está há 6 anos já à frente como CEO. Eu queria saber de você essa virada de chave para falar assim, isso aqui precisa de uma nova governança, ou talvez tenha sido simplesmente a sua saída com a entrada de outra pessoa. Por que eu estou perguntando isso? O Espírito Santo, enfim, eu como advogado dessa parte de estruturação de negócios, o Espírito Santo, ele é muito... A palavra não é provinciano, mas... as empresas são muito familiares, talvez o melhor jeito de dizer. Você tem muita empresa familiar, óbvio que você tem as grandes empresas, mas de forma geral as empresas são muito familiares. E instituir, instalar e fazer valer uma governança não é fácil. Não é fácil de fazer as pessoas verem isso, né? Em muitos casos a gente consegue e tal. Mas eu queria entender de você essa virada. Tá. Né? E óbvio também, o que você viu de muito valor depois que você instituiu essa governança. Bom, não é uma resposta simples. Perfeito. E ela não começa recentemente. Na verdade, ela começa na fundação. Tanto eu quanto o Sérgio, a gente entende, e aí é uma premissa nossa, que negócio não é família. Negócio é negócio, precisa dar resultado. Excelente. Tá? Então, assim, não dá para contar. Tem gente que acha que, cara, se eu criei isso daqui, isso aqui é meu, é como um filho. Não é isso para mim, nunca foi. Que legal. Né? Agora, óbvio que eu tenho paixão pelo que eu faço, meu sócio também, e a gente procurou fazer da melhor maneira possível e tal. Agora, quando a gente pensa, eu quero criar um negócio que vai evoluir, né, e que, portanto, vai crescer e eu vou ter novas demandas e assim por diante, eu preciso ter comigo os melhores profissionais, as melhores cabeças. Porque quem conduz uma empresa são as pessoas, não são as tecnologias, não são os processos. Certo. Né? Então, eu preciso ter, dentro do nosso negócio, as melhores pessoas para trabalhar com a gente. Então, desde o começo, a gente pensou assim, a ponto de ser uma empresa muito pequena, que eu e meu sócio éramos aqueles que recebiam menos dentro da empresa. Porque para trazer gente boa, eu precisava pagar bem. Ok. Então, isso, de certa forma, foi um investimento que a gente resolveu fazer desde o início. Nós somos uma empresa de capital intelectual. Nós trouxemos um gerente comercial para a empresa, de fora, uma pessoa gabaritada, competente, em 2006. Já pensando... quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. Já pensando em transformá-lo no diretor. O diretor comercial, na época, era Sérgio, que o perfil dele é mais comercial, né? Então, já trouxemos uma pessoa para substituir o Sérgio, para poder fazer o trabalho de Sérgio, em 2006. E um pouco depois ele já era diretor.
Quando a gente fala aqui do Toledo, há 6 anos com a gente, o Toledo foi o último passo que a gente deu para ter uma diretoria, uma empresa completamente gerida por profissionais de mercado. Embora o Toledo seja sócio, hoje também, até porque todos os diretores da Terminal são sócios. Legal. Nós temos hoje 10 diretores na empresa. Então, quando o Toledo entrou, acho que a gente devia ter uns 5, 6, né, já por aí. Depois a gente acabou fazendo mais. O que aconteceu? A gente foi preparando, a gente foi estruturando a empresa de tal maneira que as pessoas que estivessem ali, elas tinham um modelo de gestão desenvolvido pela organização ao longo dos anos, com assessoria de várias empresas, mas dentre elas a Fundação Dom Cabral. Então, o nosso modelo de gestão foi constituído entre 2002 e 2005 e aprimorado ao longo dos anos, né, por vários consultores que nos ajudaram. Enfim, né? Então, a gente tinha uma estruturação, inclusive nos tornamos SA para que a gente fosse, isso antes de 2010. 2007, né, para que a gente pudesse ser governado pela o que houvesse de mais exigente no Brasil, em termos de legislação. Então, nós criamos e nos estruturamos, inclusive, para ter uma governança de bolsa. Né? Oh. Então, hoje, se a gente tivesse, por exemplo, que abrir o capital, a gente já estaria preparado. Legal. Né? Então, consequências disso. Foi um trabalho que não aconteceu da noite para o dia, né? Foi um trabalho que aconteceu ao longo de muitos anos. O último passo foi dado no início de 2019, quando Toledo assumiu a posição de CEO. E o que eu posso dizer, para mim, o que representa essa transformação foram exatamente os últimos 5 anos, quando a diretoria já era toda profissional, e nos últimos 5 anos a gente cresce 4 vezes. A gente, ao longo de 2023, nas avaliações que a gente fez, a gente obteve o maior NPS da história da empresa, mesmo crescendo muito. Então, imagina, né? A satisfação do cliente lá em cima. E NPS, ele é maldoso. É. NPS é um método maldoso. Assim, entenda. É mais fácil ele ser baixo do que ele ser alto. O rigor é alto. Para quem não sabe, o NPS vai de menos 100 a 100, né? E nós chegamos no nível de excelência, 76. Isso é muito alto. Imagina né? Para quantas pessoas vocês enviaram, isso é muito alto, considerando que um detrator quebra... Puxa muito, eu acho. Então, assim, não só o NPS, como o ENPS, que é para dentro de casa, os colaboradores e tal, várias premiações. Nós somos hoje, ano passado também, considerada a empresa mais inovadora do Brasil entre as médias, a 29ª geral do Brasil. Então, assim, os resultados têm sido extraordinários, né? Então, o que eu tenho a dizer é que, realmente, se bem feito, a gente consegue fazer ter muito resultado. E o efeito que não é tão trivial é que tanto eu quanto o Sérgio, que hoje estamos no conselho da empresa, a gente sai de dentro do dia a dia da organização e começa a acessar outras oportunidades. Claro. E essas coisas que aparecem para nós, quando interessam para a Terminal, e muitas vezes acontece dessa maneira, a gente leva para a discussão interna. Legal. Então, as oportunidades de negócio que se abriram para mim ou para o Sérgio, em razão da gente ter tempo, porque não estava ali no dia a dia, elas oportunizaram muitas coisas para a Terminal também. Então, tem muitas coisas positivas na gestão dessa forma. Pô, muito bom. Agora, Antônio, ainda mais agora, vou até ajustar a pergunta aqui pelo que o Francisco falou, né? Você foi o último, digamos assim, a última peça do quebra-cabeça dessa nova governança que quase 20 anos vem sendo preparada aí. Mas quando você chegou lá, você viu que realmente o negócio já estava, em termos de governança, pronto ou ainda tinha muita maturidade? Porque já são 6 anos como CEO. Já são 6 anos como CEO. Como que foi essa caminhada do primeiro dia como CEO e até hoje, assim, o que vocês viram junto com o conselho, já que a governança não é só diretoria, né? Você tem a diretoria, você tem o conselho, você tem a Assembleia de Acionistas, ainda mais sendo SA. Como que foi essa construção, digamos agora assim, desses últimos 6 anos?
Vou só fazer um parênteses. À vontade. Responder. Pode ficar à vontade, tá tudo bem. Mas Não, porque pode tinha falar à muita vontade. coisa para melhorar. Então, assim, muita coisa. Então, fica à vontade, porque senão ele vai ficar inibido. Ah, é? Mas tinha muita coisa boa também. E eu só aceitei porque tinha mais coisa boa do que coisa Sem pra dúvida, melhorar. você consegue entregar valor, né? Olha só, na época eu conversei isso muito até com Raquel, minha esposa. Eu já tinha tido uma experiência em empresa familiar. Antes de eu trabalhar na Samarco, que é uma corporação com sócios, né, Mundo afora. do mundo afora, ação em bolsa, governança super estruturada. E que eu diria, tá, Marcelo, não só aqui do Espírito Santo. É claro que o Espírito, quando você vai para São Paulo, estados que têm um capitalismo mais pungente, é mais natural que a governança das empresas seja um pouco mais estruturadas. E com poucas perguntas, isso me deu muita segurança na Terminal. Assim, você percebia mesmo que tinha um fluxo estruturado de tomada de decisão, que você tinha alguma separação do que é ser executivo do negócio, do que é ser sócio do negócio, e essa talvez seja a principal das confusões que dá uma... É, sem dúvida, a principal. Que buga muito o negócio. Talvez é a que eu mais vejo. É que, cara, eu sou dono, uma coisa é dono, outra coisa é empresa, outra coisa é dinheiro de dono, outra coisa é dinheiro de empresa. Perfeito. Não é a mesma coisa. Perfeito. Né? Quando você começa a misturar essas coisas, é um passo para o fim, porque primeiro que em alguma medida isso é fruto de um certo descontrole e é super desmotivante, né? Sim. Então, assim, tinha uma governança, sem dúvida nenhuma, muito estruturada e muito impressionante com a empresa que era muito pequena em 2007, já adotasse uma governança de SA. Então já tinha tido conselho consultivo, você já tinha uma segregação de papéis muito interessante, já tinha uma estrutura de alçadas muito interessante. E aí fica fácil você entender que aquilo ali vai ser permitido que cada um trabalhe e tome decisão naquilo que é para ser feito, né? Legal. Porque no fim do dia, governança é isso, né, gente? É cada camada tomar decisão que precisa ser tomada naquela camada, nem eu descer, nem eu subir, e as coisas não se bolarem. Desburocratiza muito o negócio, desburocratiza muito, porque o gerente tem que tomar a decisão de gerente, o especialista tem que tomar a decisão de especialista, o diretor tem que tomar a decisão de diretor, o CEO decisão de CEO, Concordo. e o conselho decisão de conselho, Perfeito. que não é decisão de CEO. Não, jamais. É isso Então, aí. e essas coisas parecem que são uma bobagem, mas na hora que se embola isso tudo, as pessoas começam a pular fora. Não, e assim, essa questão de governança, tem gente que acha que quando a gente fala essa palavra, isso é coisa para empresa grande. Então eu vou aqui desmistificar isso, por exemplo, lá no nosso escritório, enfim, são 4 sócios fundadores e 6 sócios ao todo, e mais cerca de 8 ou 7 colaboradores. Tinha um momento que pra gente comprar literalmente a xícara de café, tinha que pedir permissão a todos os sócios. Nossa. E aí, vamos gastar esses R$200 aqui? Não, literalmente, não tô brincando. 200 reais. Teve uma hora que a gente falou assim, porra, esse negócio tá errado mesmo. Para de perguntar se você pode, simplesmente faz. Tá aqui, ó. Nessa alçada aqui, você gasta do jeito que você quiser. E a gente estabeleceu uma política de alçadas. Isso, as alçadas, o que é de cada tipo de diretoria. Diretoria assim, né? Eu hoje fico muito à frente do comercial, então eu tenho minha liberdade de montar dentro do orçamento que já foi aprovado, que inclusive a gente não tinha. Então passamos a ter um orçamento uns 3 anos atrás. Isso facilita demais. Isso é governança. As pessoas acham que não. Que tem essa... E governança bem estabelecida, ela ajuda demais o negócio, né? Mas... Como mal estabelecida, ela vira uma burocracia, né? E a gente tem um pouco de cultura de burocracia. Inclusive, a palavra burocracia ela é negativa no Brasil, mas ela não é negativa em todos os lugares do mundo, porque a gente transformou ela numa questão negativa. Então, governança bem estabelecida, ela ajuda muito o negócio. Sem dúvida. Um detalhe, né? O pessoal falava comigo, você não vai conseguir deixar de ser CEO. Toledo vai entrar, você vai ficar em cima dele. Né? Lembra disso? Sim. Aí eu falei com o Toledo, o pessoal não acreditava, porque eu era muito presente, né, e tal. E combinei com o Toledo o seguinte, Toledo, eu não vou aparecer no Terminal. Né? Foi mesmo. Quando você precisar, você me fala. Porque se você estiver, como eu, fui para o conselho, se eu estiver presente, as pessoas se acostumaram comigo durante muitos anos,
Cara, Toledo é o CEO, mas eu era o acionista principal, Sim. eu junto com o Sérgio. Sim. Se eu chegar lá, os caras vão querer falar comigo. Então, vou quebrar isso de uma vez por todas. Então, o primeiro momento é um momento de ruptura, né? De um modelo para um outro modelo. Você foi até radical no primeiro ano, que Fui bem radical. não ia Então, mesmo, eu só ia quando o Toledo me chamava porque ele precisava dividir alguma coisa comigo. E às vezes a gente até fazia fora da Terminal, para evitar esse tipo de problema. Hoje, não tem problema aí na Terminal. Porque já tem essa cultura. Porque já sabe. tem. Então, Legal. depois de um tempo, eu voltei a... De vez em Muito quando eu tô legal. lá, passo lá, cumprimento todo mundo. Mas assim, eles já sabem que Legal. quem toma a decisão executiva não sou eu. Perfeito. Então, às vezes as pessoas me mandam coisa, currículo é o que mais me mandam. Mas fora currículo, né? Não sei o que e tal. É Toledo, eu Legal. direciono. Currículo, eu mando para a diretora de RH, ó, me mandaram aqui, fulano de tal, né? Se tiver uma oportunidade, mas assim, não faço mais do que isso. Como que é lá então, lá hoje? Assim, a governança é o quê? Assembleia de acionistas, conselho e diretoria? Assembleia de acionistas, elege o conselho. Então, Perfeito, você tem o grupo de controle, você tem outros sócios, você tem um partnership, você tem ações de tesouraria. Tá. Grupo de controle e outros sócios elegem conselho. Perfeito. Conselhos são quantos? 5? Conselhos são 5 conselheiros. Né? 5 conselheiros estatutários. E você traz... tem os conselheiros consultivos. Ok, sem direito de voto, que né? são sem direito a voto, Ok. mas no final das contas Eles a gente são ouvidos. são ouvidos, mas... a gente só toma decisão por consenso. Legal. Tá? Então nós já temos conselho consultivo desde 2012. Aí com o consultivo ficam quantos? Esse ano, o ano passado, eram 3. A gente estava com 3. Ok. Só que a gente estabeleceu uma coisa nossa, que não é exatamente uma coisa de mercado. Os conselheiros consultivos para nós, eles só ficam nessa função por 2 anos. Ok. 2 anos a gente encerra. Ok. Óbvio que não é uma regra que pode ser quebrada. Mas assim, a gente acredita que o conselheiro que vem de fora, a grande virtude dele é justamente vir de fora. Se trazer mais coisas tempo, novas. Se ele fica muito tempo, ele acostuma com a empresa. Legal. Entendeu? Então a gente... E também o conselheiro tem que ter algum conhecimento que diga respeito à estratégia daquele momento. Tá. Então, por exemplo, se a nossa estratégia está focada em internacionalização, é interessante para nós que a gente traga alguém que tem esse perfil. Se a estratégia tem a ver com acessar um novo mercado, que a gente não domina, então posso trazer um conselheiro que tenha conhecimento sobre aquele mercado. Claro. Então, isso varia muito, né? Porque os desafios da empresa vão variando ao longo dos anos. E aí o conselho escolhe a diretoria? O conselho escolhe a diretoria e entre o conselho e a diretoria, para organizar os temas, nós temos 4 comitês. Legal. Então, a gente tem um comitê de estratégia e mercado, um comitê de pessoas e cultura, um comitê de inovação, oportunidades e novos negócios e o comitê mais tradicional, o comitê de finanças, auditoria. Mas esses comitês não são deliberativos, né? Na verdade, eles não são deliberativos, mas eles são muito importantes na governança da Terminal e são muito bons. Eu diria que esse é uma boa prática, porque eles amaciam muitos temas para aquilo que é deliberativo. Porque é muito áspero você levar uma questão para ser decidida no conselho sem ter tido uma construção de ideias, de prós e contras. Intermediador entre diretoria e conselho? E, na verdade, esses comitês... Que tem participação do conselho. Tem participação dos conselheiros, mas não todos. São 4 comitês. Então, os conselheiros participam de 2 comitês, cada um deles, no mínimo. Eu gosto de participar mais, eu participo de 3, mas assim, na área das pessoas. Perfeito. Então, na verdade, embora não seja deliberativo, o assunto que é tratado ali, muitas vezes ele vem do conselho e depois ele retorna para o conselho. Legal. E já vem bastante mais amadurecido, né? Legal. Para os dois, essa pergunta aqui. Podemos começar com o Francisco, depois o Antônio. Qual foi a maior dificuldade que você viu em relação ao mercado capixaba para crescimento? Bom, o nosso negócio, ele é um negócio de obra, né? Um negócio de investimento, ele varia, ele é cíclico, né? Então, às vezes você tem
alguns investimentos acontecendo aqui, às vezes estão acontecendo no Pará, às vezes estão acontecendo em outros lugares. Então, o nosso negócio, a característica dele, ele já exigia que a gente, de alguma maneira, fosse ampliar a região de atendimento. Ok. Agora, ao contrário da pergunta, o facilitador para nós do Espírito Santo foi a multiplicidade de segmentos de atuação. Então, aqui no Espírito Santo, a gente tem óleo e gás, a gente tem mineração, a gente tem siderurgia, a gente tem celulose e papel, a gente tem alimentos, né? Então, a gente tem portos. Então, é impressionante como o Espírito Santo, nesse aspecto, é um grande lugar piloto para a gente... É engraçado. Para a gente desenvolver os nossos Eu sempre falo muito bem do Espírito Santo em termos, localização, porto, a própria BR-101, a capacidade educacional, etc. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse lado. Então, A variedade de grandes atividade verticais de econômica. atividade aqui, num estado muito Engraçado, pequeno, ela permite que com pouca deslocamento geográfico você consiga aprender com os mais variados mercados, coisa que se você for para São Paulo, para Minas, você teria que andar muito, né? Sem dúvida, E sem tem dúvida. outro aspecto interessante, porque como a gente tem essa variedade toda, a gente também tem mão de obra qualificada aqui. A gente exporta gente. Então, os profissionais aqui, porque tem todo esse que trabalham em várias empresas dessas, eles acabam sendo diferenciados em relação a boa parte do país, que às vezes não tem essa característica. Agora, será que esses bons profissionais é porque vocês são bons pagadores ou porque realmente tem bons profissionais? Eu justifico minha pergunta. Um tempo atrás, quando eu estava à frente do IBEF, a gente fez um evento em que a gente chamou, enfim, alguns diretores e tal, e a gente queria entender quais eram as maiores dificuldades, uma pergunta parecida com essa. E a grande maioria falou que o grande problema era a falta de mão de obra qualificada. Não, aí acho que são dois aspectos. Eu acho que a gente tem uma mão de obra aqui que é boa. Ok. A gente não tem na quantidade que a gente precisa. Ok. Mas aí não é só demérito do Espírito Santo, Ok, é do Brasil do inteiro. Brasil como um todo, né? claro. Eu acho que a gente precisa... Comparado até o Brasil, a gente está bem. tá? Eu Vamos diria investir que na muito. média a gente está acima. Sim. O problema é que é um problema estrutural do país, né? E aí a gente começa a ter algumas iniciativas de capacitação Ok. junto com os nossos clientes, né? Porque justamente para tentar suprir essa Legal. demanda. Aí a gente cria capacitações e as pessoas perguntam, mas você vai capacitar, mas você está capacitando para o seu concorrente também. Pode até ser. Mas assim, se a gente não começar, se outros não se unirem, a gente nunca vai ter. É. Perfeito, Né? perfeito. Então precisa fazer. Não tem Legal, jeito. legal. Mas então tá, Toledo, na prática ali, como executivo, então, do dia a dia, qual é a facilitador, tá claro, e realmente nunca tinha pensado, muito legal esse ponto. E uma dificuldade que você enxerga aqui no mercado? Marcelo, eu acho assim, de quem já está aqui, apesar de mineiro, no Espírito Santo há mais de 20 anos, eu percebo nesse ciclo aí entre 20 e 30 anos, 2 Espíritos Santo. Um Espírito Santo há mais de 20 anos atrás e um Espírito Santo de 20 anos para cá. E eu diria que o Espírito Santo de 20 anos para cá é um estado da gente que tem negócios em mais de 15 estados do Brasil. A gente hoje é um dos melhores estados do Brasil para se fazer negócio. Eu tenho certeza disso. Então, assim, a estabilidade institucional que a gente tem hoje no Espírito Santo, e a gente sabe que há 20 e poucos anos atrás a gente não tinha, Sim. né? E aqui tem muito mérito, né, de Espírito Santo em ação, de tudo aquilo que Perfeito. o empresariado capixaba, e eu não vou citar ninguém aqui para não ser injusto, perfeito. começou a construir. E isso foi criando ao longo dessas mais de 2 décadas um entendimento do que é importante para o Estado, um entendimento de como que você pode fazer do capital ou do capitalismo um dinamizador da economia e, por consequência, obter tudo aquilo que advém de Estado pujante economicamente, não que a gente seja, né, a 8ª maravilha do mundo, mas a gente tem estabilidade institucional, como eu já disse, Econômica nós temos também. econômica, fiscal, nós somos um Estado caixa líquido, Isso é bizarro. tem fundo soberano. Isso é bizarro. E aí você começa a se desenvolver, você começa a ter uma capacidade de investimento muito grande e você, empresário, quer estar na onde? Você quer estar num estado falido ou você está... Claro. Então, aí as coisas começam a acontecer. Né? E hoje eu diria que o Espírito Santo, como você também reconheceu aí, nós estamos
nos melhores lugares para se fazer negócio. Sem E dúvida. soma isso a um estado que já era bonito, que já tinha uma baita de uma Sim. qualidade de vida, eu acho que a gente vai ser cada vez concordo. um estado diferente aí no futuro. E aí- Diferente no sentido para melhor. Claro, né? claro, claro. E aí, indo a nível Brasil, e essas são minhas últimas 2 perguntas, mas primeiro essa aqui. O quanto vocês acham que a política brasileira hoje, eu não estou falando de fulano, beltrano, de partido A ou B, tá? Vamos deixar isso aqui de lado, não é nosso papo aqui hoje. Mas quanto que vocês acham que essa... Aí sim, porque você falou aqui muito bem, o Espírito Santo tem uma segurança política, uma segurança econômica, uma segurança fiscal. A gente não pode falar isso no Brasil. Uhum. Quanto isso atrapalha o mundo dos negócios, na opinião de vocês? De novo, não, se quiser pode falar, mas não estou pedindo para falar de político A, B ou C, por favor. Não, sem dúvida. E é interessante, né? Porque você tem, inclusive, uma certa alternância de poder aqui no nos Espírito 12 Santo. anos tá. E No Espírito Santo, sim. que isso não se traduziu Não. numa polarização que pudesse, né, haver um enfrentamento do que é positivo. Eu diria assim que como executivo, que como, né, sócio de um negócio hoje, é muito ruim quando você não tem estabilidade, porque você falou, você constrói um plano futuro. A Terminal hoje tem um plano que a gente chama de plano 2030, mas antes fez outros planos. Aí o plano 2030 a gente quebra em jornadas, falando também um pouco de governança, Sim. estratégia. Aí você faz seu orçamento. Aí você faz seu orçamento para 2024 com desoneração ou sem desoneração? Com tributação de dividendos ou sem? Agora, eu tô aqui no Brasil, eu aprendi a viver com isso, né? Agora, você tá lá de fora e você olha para isso no Brasil e você olha para isso para outro país que tá mais estável. Onde que você põe seu capital? Com certeza. Que é o mesmo exemplo que você deu dos estados. O estado mais estável, o estado menos Então, assim, eu acho que passa muito essa instabilidade institucional, essa instabilidade fiscal. Agora também tem aspectos positivos, né? Mas eu acho que a gente começou a criar uma cultura de entendimento da importância do fiscal nesse país. Sem dúvida. Porque há 5 anos Sem dúvida, atrás, sem ninguém dúvida. falava, a não ser que fosse banco, ninguém falava da questão Perfeito. fiscal. Concordo, tio. E que é uma coisa maluca, né? Porque você gastar mais do que se arrecada serve para tua casa, serve para o Estado, serve para o país. Então eu acho que a gente tem evoluído, mas assim, esses vai e vens, de novo, independente de linha política, eles são muito ruins, porque, de novo, quando muda muito, você tem muita dificuldade de estabelecer sua estratégia. Perfeito, Quando você não perfeito. estabelece sua estratégia, você deixa de fazer alguma coisa. Quando você deixa de fazer alguma coisa, isso gera um impacto Sem dúvida. na economia, porque a Sem economia, no fim do dia, é feita pelos agentes Sem econômicos, dúvida. que são basicamente os empreendedores, né? Sem dúvida. Complementando, Perfeito. até para exemplificar um pouco, é tão ruim essa insegurança jurídica, e a gente já sabe como é que esse país, né, Sim. polarizando as próximas eleições, quem será que vem direita, permanece esquerda, e depois como é que fica, e o Congresso. Cara, isso gera tanta insegurança que muita gente hoje tenta diversificar o risco, indo para fora. Sim, É o sem nosso dúvida. caso, inclusive, né? Então, hoje, numa estratégia mais recente, nossa, a gente entendeu que a gente precisava diversificar a nossa atuação para fora do país. Até pra para diluir poder... risco. Também, não é só isso, mas diluir risco. Óbvio, receita em dólar ou em euro, ou em, né, e a gente conseguir, investindo com tecnologia, fazer serviço daqui. Então, óbvio, tem uma questão econômica também interessante para nós, né? Mas assim, e também ciclos econômicos, aqui a gente pode estar um pouco pior, lá pode estar um pouco melhor e vice-versa, mas também tem essa questão. Então, hoje a Terminal, ela começa a dar os seus passos fora do país, a gente já está nesse momento, né, além do Brasil, em 4 países, a gente está no México, nos Estados Unidos, no Canadá e em Portugal, né, tentando incrementar e focando um pouco mais o nosso crescimento lá fora para diversificar esse risco também. Legal. Tá? Então, assim, Legal. são coisas que a gente faz, porque, olha, o Brasil é grande, né? Tem muita oportunidade Pra caramba. aqui no Brasil, Tem muito. mas tem não muito. dá para a gente ficar Tem só muito. pautado nisso. Tem muito. Minha última aqui para você, Francisco. Não se resume a Terminal. Tem a base 27 e tem um negócio novo aí que você estava explicando pra gente. Quanta? É isso mesmo? Falei certo?
Quanta? Quanta? Explica pra gente, antes da gente ir pra nossa fase 2. Na verdade, com essas experiências que eu tive aí depois da Terminal, eu não podia deixar o Toledo lá como CEO e eu ficar em casa, né? E apanhar. Na praia, e minha mulher falando, "Pô, sai daqui de casa que eu não te aguento mais, né? Aí comecei a me aventurar e veio o Base 27, que eu acho que boa parte do seu público deve conhecer, né? Com certeza. É um hub de inovação que tem a grande função aí de trazer aqui para a cultura de inovação para o nosso estado, né? Um estado que eu adoro, quem me conhece sabe que eu adoro o Espírito Santo. Se depender de mim, eu não saio daqui nunca, né? Adoro esse lugar. Legal. E tal. Então, um passo que eu dei na minha vida depois da Terminal foi esse. E hoje, já desde o finalzinho do ano passado, mas construindo o projeto ao longo do ano passado todo, eu entendi que conexão é uma coisa muito importante. Conexão corporativa também. Então, assim, quando a Terminal ela estabelece o seu planejamento, os seus objetivos, e ela tenta encaminhar o seu crescimento sozinha, ela tem um nível de dificuldade. Se a gente consegue estabelecer parcerias que nos ajudam a aumentar ter mais agilidade e assim por diante, a gente evolui muito mais rápido. É o exemplo da inovação aberta. Então, a Terminal hoje tem conectada ao seu negócio, a sua plataforma tecnológica, tem 8 startups. Então, essas 8 startups, elas contribuem significativamente para as entregas do serviço da Terminal. Não são investimentos em startups para que a gente tenha retorno financeiro. Se tiver, ótimo. Né? Mas é para agregar valor ao seu negócio. Então, esse é um exemplo com startups. Mas com outras empresas que têm dificuldades parecidas e coisas do tipo, se a gente se juntar, a gente consegue, eventualmente, reunir os esforços, investir menos individualmente e conseguir resultados melhores. Então, para poder fazer isso, pensando na Terminal, mas também pensando nas empresas de porte, principalmente as empresas de porte médio do Brasil, a gente resolveu criar uma organização, uma empresa que chama Quantar, cujo objetivo é reunir empresas de porte médio no Brasil, que em geral tem menos atenção, digamos assim, das consultorias de inovação, das redes de negócio e tal. Então, nós estamos construindo, já temos alguns clientes, começamos há 4 meses atrás, clientes nacionais, né, que juntos, através de uma transversal que é a inovação, a gente pretende gerar muitas oportunidades de negócio. Legal. Tá? Então, é um projeto ambicioso, né, que, como eu disse, está iniciando, mas que teve uma aceitação, está tendo uma aceitação muito boa, a ponto da gente conseguir trazer para o nosso time pessoas como o Bruno Stefani, que era o diretor global de inovação da AB InBev. Né? A gente trouxe também o Otávio Magalhães, que era o head de inovação da Terminal, para dentro do nosso grupo. Enfim, tem outras pessoas aí que desse nível de conhecimento de negócios e inovação que a gente está trazendo para o grupo. Né? E a ideia é fazer, a partir do Espírito Santo, que é a nossa base, mas também em outros estados, uma organização que consiga fazer grandes conexões e grandes negócios. Que legal. Tá? Além disso, uma rede de parceiros que podem ter, que terão interesse, que têm interesse nessas empresas clientes, para que a gente possa fazer negócio com eles. Então, só para exemplificar, acho que para deixar mais claro. Imagine que eu sou uma organização, que eu sou a Terminal, e que eu quero saber o que está acontecendo no mundo em relação ao meu negócio, em termos de tecnologia, inovação e assim por diante. Para fazer isso, eu tenho que ter uma estrutura de pessoas, recursos financeiros,
para me conectar com Israel, me conectar com o Vale do Silício, com a Alemanha, com Hong Kong e assim por diante. Se eu tenho reunidos num grupo, várias empresas que também querem inovar e que também querem se transformar, eu começo a potencializar. Sem dúvida. União de isso que eu acabei sócios, de né? falar, porque o recurso que eu vou dedicar a isso como terminal isoladamente é muito alto para terminal. Mas se eu pego isso e diluo com várias empresas, eu já consigo estabelecer uma coisa que seja possível. Né? Então, o potencial de acesso à informação, de acesso à tecnologia, ele aumenta exponencialmente. Fora a própria capacidade de gerar negócio entre as próprias empresas, né? Você acaba tendo efeitos colaterais positivos. Né? Muito legal mesmo. Ó, primeira parte irada, hein? Tem um quadro 2 aqui. Antônio, você não conhece não porque é novidade. É novidade isso aqui. Se você já ouviu os outros episódios, isso aqui não existia. Não. E, rapaz, eu vou tentar pegar vocês aqui de calça curta aqui agora. Com certeza você vai me pegar. eu não guardo o nome de ninguém. Nessa parte ainda não. Nessa parte ainda não. Esse aí é o 3. Então Esse aí é o 3. Vamos lá. Antes, preciso agradecer a outra parte dos nossos patrocinadores, a Tembo. Não sei se você conhece o Vitor Cid. A Tembo, eles são um gestor de benefícios, né? De, enfim, seguros, por exemplo. Lá no nosso escritório, todo mundo é segurado Bradesco, como plano de saúde, que não é plano de saúde mais, né? Mas é seguro saúde. Então, pô, Vitor e Natália, sensacionais. E o que eu gosto deles é que eles se antecipam ao cliente. Teve qualquer mudança lá no plano, lá, mudou isso, fica esperto. Assim, eu gosto desse tipo de atenção. Acho que salva muito tempo da gente. Tenho que agradecer também ao meu escritório, que é um tenedor aqui. É um escritório focado em operações societárias, negociais. A gente já bateu um papo uma vez. Sim. Toledo tá sempre lá no escritório, nos eventos. Inclusive, depois daqui eu vou fazer um convite para vocês dois, tá? E essa artista plástica maravilhosa, a Vivian Kiabai. Olha só, velho, que negócio irado lindo, aqui que a Vivian fez pra gente. Exclusivo pro Diga Aí. Né? Ela conversa muito com a gente e ela perguntou, o que é o Diga Aí, né? Qual é a base? Eu falei, olha, a gente acredita muito em ideias, né? E a gente acredita muito em negócios, no poder do capitalismo, da liberdade. Então ela fez aqui, uma pilha de dinheiro que vai crescendo, e à medida que vai crescendo, as pessoas vão voando e sendo livres exatamente por causa do dinheiro no sentido de negócios, óbvio, e de ideias, cara. Ela é muito legal. Muito Esse dinheiro todo já entrou no bolso do Diga Aí, né? Ainda não, mas a gente pode aumentar aí, né, Rafa? Ainda dá pra melhorar, né? Quem sabe uma hora a gente expandir mais aqui esses negócios. No nosso partnership, quando a gente convida um novo sócio para o negócio, além de outros símbolos de reconhecimento, a gente entrega um troféu, que é o logotipo da Terminal e feito pela Vivian. Calma, rapaz. Tem um outro aqui que vocês vão ganhar no final. Eu nem ia dar, que agora que estragou a surpresa, tá vendo? Daqui a pouco eu dou os presentes de vocês, vai. Então, vamos lá. Quadro 2. O quadro 2 é, se eu fosse, no caso, né? Se vocês fossem. Meu querido Francisco. Fala uma pessoa que eu conheço. Né? Não vai ser fácil. Quer dizer, não vai ser fácil. Francisco, se você hoje fosse o CEO Toledo, como você avaliaria o conselheiro e sócio fundador Francisco? Poxa, cara, eu ia aumentar os dividendos dele. Entendi. Recado dado. Muito bom. Não, assim... É difícil, né? Falar de mim mesmo, né? Assim, mas assim... Eu acho que a gente, tanto eu quanto o Sérgio, os conselheiros lá, a gente tem uma prática de muita liberdade entre nós. Perfeito. Com a diretoria da empresa. A gente não tem aquela pegada de... Cara, vocês estão aí no barco e a gente está aqui só olhando de fora. Nós estamos no mesmo barco. Então, acho que as nossas... Embora seja conselho, né? Parece que é uma entidade com poder... Mas tudo nosso é negociado. Legal. Né? Então, eu acho que dentro do possível, a gente está ali para colaborar. Né? Às vezes, algumas pessoas vão achar difícil de entender isso, mas eu sou uma pessoa meio difícil, às vezes, porque eu sou muito ligado nas coisas, né? Eu sou muito ansioso, e às vezes eu tenho meus momentos também difíceis de explosão e tal, né?
Então, Natural, se ele né? me desculpar por isso, já tá bom. Mas na maioria das vezes, eu acho que a gente tem uma condição legal lá. Legal. Eu daria um 10, assim. 10 não, um 9. Um 9. Ele E aumentaria os dividendos. Toledo, ele tá desculpado aí? Desculpado, ele tá a parte do dividendo, a gente vai ter que discutir um pouco mais. Você agora, Toledo, né? Se você fosse o conselheiro Francisco, como você avaliaria o CEO Toledo? Na verdade, eu vou fazer uma certa autoavaliação, né? Que eu acho que a tua provocação que hoje traz sentido. um pouco nesse sentido, né? Eu acho, Marcelo, que a gente tem que ter sempre uma jornada de evolução. Eu cada vez mais acho que a gente tem que buscar o autoconhecimento. Não é fácil você olhar para você mesmo e ver que você tem coisas que a gente precisa evoluir, né? E eu tenho tido nessa jornada, eu acho que a gente tem uma trajetória de carreira, em alguma medida, bem sucedida. Não, muito bem bem interessante sucedida. quando você, mesmo tendo essa visão, você começa a se olhar e ao longo dos últimos anos eu tenho me provocado muito, assim, mas tá, e aí? O que você precisa fazer de diferente? O que você precisa fazer de melhor? E eu acho que é um pouco desse momento, né? De você se autoconhecer e perceber, como o Francisco falou também, assim, que tem coisas que a gente precisa se controlar um pouco mais. Eu sou uma pessoa, assim, muito orientada a resultado. Legal. E precisa ser, mas, assim, nem todo mundo vai estar nesse mesmo nível, né? E uma coisa que eu tenho visto muito que isso me provocou algumas reflexões, principalmente ao longo do ano passado, fazendo trabalho de coach e fazendo alguns cursos e olhando muito para filosofia, para neurociência, é que até um determinado ponto a tua força é uma força importante. Depois de um determinado ponto, você precisa fazer a tua força ser uma força de criação de times, né, de força de time. E aí é time executivo mesmo, sabe assim? E você, de fato, começar a olhar para um time executivo, para um negócio, e você fazer um depara daquele conceito de mastermind, você transformar o negócio no mastermind. Mastermind é o conceito de que todas as mentes conectadas formam a mente mais capaz de tomar decisões. Isso é fácil de falar, isso é bonito na teoria de ver um vídeo lá no YouTube, mas isso é uma coisa que eu acho que o CEO precisa começar a construir no negócio para o negócio ser maior para além dele. É de você construir uma cabeça do negócio formada por várias cabeças que faça aquele negócio ser cada vez melhor. Porque senão você vai se tornar um gargalo para o teu próprio negócio. Pô, muito bom, muito bom. Mas a pergunta que não quer calar é: o Toledo conselheiro, na verdade, Francisco, vai mandar o Toledo diretor aumentar os dividendos ou não? Nós estamos estudando isso. Muito bom, muito bom. Agora sim, nossa terceira parte. A galera gosta de brincar de frente com o Marcelo, é mais papum. Agradecimento a Pex, ao Tomasi, Cardio Esporte, Tembo, Vivian Kiabai e o Mendonça Machado Advogados. Vamos lá, sempre Francisco, depois Antônio. Indicação de um livro. Pô, sou muito ruim disso, cara. Eu posso fazer diferente? Pode. Vou mudar, cara. Você manda. Aquela história, inovação é assim, né? Com certeza. Você fez uma pergunta, eu desvio dela e faço outra coisa. A minha sugestão, já que eu estou tão envolvido em inovação ultimamente, é o seguinte: não sei nem se vale a pena tanto pegar um livro, não. Sai da cadeira e vai visitar alguns ecossistemas que tem por aí para ver o que tem de novo, o que está acontecendo em outros lugares. Legal. Então eu vou fazer algumas sugestões. Boa. Tá? Vá a Santa Catarina e conheça a Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT. Vá a São Paulo e visite o Cubo do Itaú. Vá a Porto Alegre e conheça, como é que chama lá? Pedro Caldeira. O Caldeira, tá? Que é o Instituto Caldeira. Cara, vê o que está acontecendo fora da sua zona de conforto, tá? Visita, vê lá em loco o que as empresas estão fazendo. Legal. E só lembra do seguinte: se não estiver trabalhando com isso ainda, se segura, porque vocês vão enxergar ali o mundo que vem pela frente. Legal. Muito boa dica. E aí, Antônio, um livro?
Vou indicar livro, então, já que ele deu outras sugestões. Vou acabar indicando 2 literaturas que eu fiz no ano passado. Antifrágil. Uhum. Sim. Olha para você e olha para negócio, como você se torna uma pessoa antifrágil e como você torna um negócio antifrágil. É um Legal. baita de um conceito que precisa ser entendido pelas pessoas e principalmente pelos executivos. E um livro que eu acho que todo CEO precisa ler, que tem muito a ver com o que eu falei de construir um mastermind, construir um time para tomar negócio, que chama Times Executivos AAA. Todo CEO devia ler esse Gostei livro. desse, sim. Gostei desse. Só para não ficar sem livro, então, Vai! vou indicar logo um livro. Tem um livro que eu gosto, que eu acho interessante, que é A Construção das Receitas Previsíveis, né? Do Aaron Ross. Ok. Então, Legal. assim, se puder, eu acho que é legal, Boa. porque Boa. Legal. é um conceito bacana. Legal. Um filme e uma série. Isso aí, vai lembrar? Então, Sério, eu lembro. Então manda série. Pode ser um ou outro. Quase não vejo série, porque Ok. me toma muito tempo. Ok. Mas eu vi uma que eu adorei. Não tem nada a ver com o Não, negócio, mas não precisa, que é É. pra conhecer muito mais as pessoas. assim. que é Game of Thrones, que Maravilhoso. eu adorei. Mas se tivesse aqui meu amigo Wilson Calmon, Aham. da NASCAR, ele ia dizer Billions. Maravilhoso também. Né? É. Maravilhoso também. Tem um que você vai gostar, Succession, Succession. na HBO. Você vai gostar. Pode botar Vou lá. botar esse aí. Pode botar, pode assistir. E aí, Toledo? Filme, eu vou falar um mais recente que me tocou muito. É Sociedade da Neve. Um punch para você refletir sobre... Eu tô com medo de assistir. sobre A vida, né? a vida e a força e rever Tá lá na todos os minha seus lista lá. conceitos de como que você levado ao extremo, como é Reage. ser levado ao extremo. E ali a turma foi levada ao extremo. Imagina. Então, Sociedade da Neve, tem que estar com a cabeça boa Tem, para ver. imagina. Não é um... Você tem que estar com a cabeça Sim. boa para ver o filme. Sim. Ele imagina. é uma porrada, mas com a cabeça boa você consegue fazer conexões Faz, e trazer coisas refletir boas. sobre você mesmo. Com certeza. E uma série? Eu acho que Game of Thrones é um exercício sobre como lidar com o poder. Eu acho que é uma baita série, principalmente se você vê ela colocando algumas lentes de entendimento. Billions é sensacional, mas também a série lá da Netflix, nossa, me fugiu o nome agora. Que fala o quê? Talvez eu lembre. Que o professor com câncer, ele começa também a ter que trabalhar algumas anfetaminas. pra Ah, o sobreviver. Breaking Bad. Breaking Bad, Maravilhoso. cara, também. Só que aí vai tomar muito tempo de tipo assim, é muito É longo. muito grande, são Muito anos, grande. né? Esquece. Isso aí não dá mais. Isso aí vai não, tomar não muito consigo. tempo. Succession você vai gostar também, mas é muito bom Breaking Bad. É a série mais premiada, mais da história, coisa assim. Inclusive, quando você... Cara, como é que o cara conseguiu Sim. construir aquela história com Loucura. poucos personagens, né? Loucura. Engraçado assim, você falou de filme, né? Eu não falei filme, falei série. Não, pode falar então. Mas, cara, por incrível que pareça, o filme que se eu passar mais uma vez, eu vou ver de novo. Eu não consigo ver filme 2 vezes. É O Poderoso Chefão. Ah, que eu acho Sensacional. É sensacional. É um clássico muito dos bom. clássicos, né? Clássico. Francisco, um valor princípio. Bom, para mim, integridade, Muito bom. acho que é bacana. Agora eu poderia falar de um que a gente usa na Terminal que eu gosto muito, tá lá explícito, que chama originalidade. Originalidade, legal. Mas a originalidade para nós tem um significado, que é a busca incessante por fazer coisas bem feitas e diferentes. Que legal. Então, foi extraído de um livro que me faltou aqui o nome do autor agora. Originais, George- Adam Grant. Não. Não. George Shaw. Né? Uhum. Não sei o que Shaw. Me faltou o primeiro nome dele. Bernard Shaw. Ok. Né? Que é fantástico. Esse livro é legal para ler. Ele passou muito tempo no livro número 1 do New York Times. Legal. Ele é fantástico. Depois eu vou lembrar o nome. Legal. E aí, Toledo, um valor? É óbvio que eu comungo muito dos valores da Terminal, senão não estaria lá, né? Claro. Mas, assim, eu tenho um valor de vida. Ontem a gente estava no workshop e eu vi uma definição de marketing que eu achei muito interessante, né? Que a pessoa falou que marketing é você procurar fazer tudo melhor. E esse é um valor que eu tenho de vida. Eu procuro sempre fazer tudo Legal. melhor. Você está sempre, assim,
Pô, dá pra puxar um pouquinho mais, dá pra entregar mais. Dá pra entregar mais, Legal. dá pra cuidar mais do detalhe, né? Legal. E depois que eu descobri que isso é marketing, então... É George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Legal, legal. Um herói. Herói? Uhum. Meu pai? Boa. É o mais citado. O É. pai. É sempre o mais Eu citado. não posso Legal. contar a história do meu pai, não, que vai outro capítulo. Vai outro do capítulo. Diga Aí. A gente grava um Diga Aí só sobre história. Marca mais um. E aí, Toledo? É claro, a família é muito importante, mas você já foi lá na minha sala, você já viu que tem um capacete do Senna Tem. lá e eu... Vai sair, é o filme ou série que vai sair agora? Vai sair. Já saiu, acho que vai sair uma série agora. Vai ser uma série mesmo, É. tipo... Porque o filme, dramatização. documentário já Não, teve, né? documentário, mas vai sair uma Agora série. é dramatizado, Legal, legal. Não, Senna não tem nem o que falar, né? Um esporte. Eu vou falar um esporte que eu acho que você gosta. Tênis. Tênis, gosto muito, gosto muito. O esporte que mais me fez evoluir, inclusive assim do ponto de vista mental, foi o triatlon. Hoje eu confesso que eu tenho pouco tempo para fazer triatlon, porque são 3 num porque só. demanda, hein, velho? Mas é um esporte que te faz... te transforma Superar porque você limites, né? precisa de uma quantidade de coisas muito grande, né? Um medo. Medo? Ah, cara, difícil, hein? Medo. Eu tento evitar o... Uhum. Mas assim, eu tenho muito medo da incerteza, embora eu viva na incerteza. Claro. Né? Então, assim, eu sou um cara que sofre um pouco por antecedência, sabe? Eu sofro com as coisas. Aquele negócio que a gente tá falando que é acelerado, fica um pouco ansioso com as coisas aí. Ansiedade, E aí, Toledo, um medo? Não ser um bom pai para minha filha. Não conseguir fazer a minha filha uma pessoa bem-sucedida. É verdade. Minha última, uma ambição. Ambição. Eu quero, se Deus quiser, trabalhar até meu último dia de vida. Legal. Eu tenho medo de ficar, não trabalhar mais, porque me dá uma agonia ficar sem fazer nada. Consigo, cara. Legal. Uma ambição. Cara, causar um impacto tão positivo na sociedade que quando eu me for, a turma se lembre de mim. Legal. Pô, muito bom. Meus amigos, chegamos ao fim do episódio, mas eu tenho aqui uns presentes pra vocês. Opa! Primeira coisa, eu tenho um voucher para cada um, né? Do Five, ok? Ó, bacana, hein? Para vocês irem lá. Obrigado. Valeu. Vou lá. Fica lá. Eu mesmo vou sair daqui, vou para lá almoçar. Eu adoro o almoço lá. Quando conhecer o Super Bowl? Pode ser no dia do Super Bowl? Pode ser no dia que você Olá, quiser. Tá aí. Tá? Super bom. Temos também 2 canequinhas dessas aí que vocês estavam usando aqui agora para botar lá. Obrigado, diga aí. E, por último, mas para mim o mais irado, eu tenho que admitir, temos um presentaço da nossa Vivian. querida Vivian Kiabai, né? Que é um Obrigado. totem desse aqui, do Diga Aí, com uma frase que para mim é uma das minhas favoritas, de uma Qual que é? filósofa. Ela não gosta que falem que ela é filósofa, mas já morreu já, então vou falar que para mim ela é uma filósofa. Da Ayn Rand, né? Que é: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Muito legal. Então, fica aí para vocês essa lembrança do Diga Aí pela Vivian, Show de bola. tá? Agradeço demais esse excelente episódio. Parabéns pelo negócio que estão construindo, parabéns pela sociedade, por essa governança, por essas ideias, por essa ambição. É algo que a gente gosta muito. E é isso, obrigado por estar aqui comigo. Show. Tá. Valeu, Marcelo. Muito Abraço. obrigado, foi ótimo. Olha, me diverti aqui, além de... Eu também. Eu O sempre tempo passou voando. eu me divirto e o melhor, eu aprendo, meu irmão. É o que eu mais gosto, é o que eu aprendo A muito. gente sempre aprende. Isso é- Exatamente. Obrigado, gente. Galera, diga Valeu aí. demais. Um abraço. Fui. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.